Meus irmãos e minhas irmãs, quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 3, e também o início do capítulo de número 4. No capítulo 3 do livro de Êxodo, versos de 11 a 14, o texto sagrado nos diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. No capítulo de número 4, versos de 1 a 3, o texto sagrado nos diz: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isto que tens na mão? Respondeu-lhe: Uma vara. Então lhe disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e ela virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Irmãos e irmãs, é impressionante como que, ao longo de nossa vida, diante de determinadas situações e circunstâncias, nós somos assaltados por uma falta de confiança em Deus. Às vezes isso é algo tão forte, tão marcante em nossa vida, que nos impede até mesmo de sermos instrumentos nas mãos de Deus para nos tornarmos bênçãos na vida do outro. Esse momento, que nós podemos chamá-lo de crise de confiança, se dá quando nós nos sentimos enfadados, quando nós nos sentimos incomodados pelas circunstâncias e situações que estão à nossa volta e que às vezes nos assolam com tremenda força, com tremendo impacto. Esse sentimento que, vez ou outra, se manifesta em nossa vida, também fez-se presente ao longo da história bíblica na vida de tantos homens que serviram a Deus, que foram instrumentos nas mãos de Deus. O profeta Jeremias é um caso. Quando Deus o chama para uma determinada missão, ele responde a Deus: Não passo de uma criança. É importante notarmos, no entanto, amados, que todos estes homens, todos estes servos de Deus que passaram por essa crise de confiança, ao invés de estarem olhando para Deus, contemplavam a si mesmos. Este também foi o erro de Moisés. No texto em questão, Deus se manifesta a Moisés e ele tem uma experiência então maravilhosa com Deus, que vai além da compreensão humana. Moisés apacentava as ovelhas de seu sogro e de repente ele percebe que uma sarça está pegando fogo, mas que o fogo não consumia essa sarça. Era Deus se manifestando, se mostrando a Moisés e se mostrando amigo do povo de Israel, um povo que estava oprimido, um povo que estava passando por grande tormento, um povo que estava em sofrimento. E a aparição de Deus significa que Deus quer libertar o seu povo, que Deus quer abençoá-lo, mas que Deus quer levantar pessoas para que se tornem bênçãos em suas mãos, na vida de seu povo. Moisés se sente incapaz, sem autoridade para ser esse mediador da libertação, para se tornar um canal de bênção. E no verso de número 11 nós lemos que o grande problema de Moisés é que, ao invés de olhar para Deus, ele olhava para si mesmo. O texto nos diz: Então disse Deus:
Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó? Amados, nós precisamos lidar com a nossa crise de confiança nesses momentos maus e precisamos aprender a vencer essa crise de confiança. E esse texto nos ajuda nisso. Ele nos apresenta 3 princípios espirituais para que nós vençamos a crise de confiança nos momentos mais difíceis. Primeiro princípio: a presença de Deus propicia confiança. O verso de número 12 nos diz: Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Então entenda, ao invés de olhar para si mesmo, ao invés de olhar para as suas possibilidades e para as possibilidades das pessoas que o cercam, olhe para Deus, confie em Deus. Deus está presente conosco em nossos momentos maus, em cada circunstância e em cada situação. Deus não nos abandona. Um segundo princípio espiritual que nós aprendemos nesse texto é que as promessas de Deus propiciam confiança. No verso de número 20, que nós não lemos, ele nos diz assim: portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os seus prodígios que farei no meio deles, depois vos deixarei ir. Há uma promessa de libertação, há uma promessa de solução do problema, há uma promessa de que Deus irá triunfar e o seu povo com ele, e nós precisamos, amados, confiar nas promessas de Deus, esse Deus maravilhoso, bondoso, que cuida de nós, que zela de nós, que trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que nele esperam. Há uma terceira promessa no texto, um terceiro princípio espiritual: o poder de Deus propicia confiança. No capítulo de número 4, no verso de número 3, Deus pergunta a Moisés: que é isto que tens na mão? Respondeu-lhe: uma vara. Então lhe disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e ela virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Meus queridos, não podemos questionar o poder de Deus. Ele é capaz de todas as coisas. Ele é um Deus soberano, criador, sustentador de todas as coisas, e Ele trabalha em cada uma delas de forma poderosa para poder suprir-nos, abençoar-nos e ajudar-nos. Creia no poder de Deus. Diante de nossa crise de confiança, diante de nossos momentos maus, para que nós possamos vencer a instabilidade de nossa alma, precisamos aprender isto. A presença de Deus propicia confiança. As promessas de Deus propiciam confiança. O poder de Deus propicia confiança. Creia em Deus e descanse nele. Eu quero orar com você. Santo Deus, bendito Pai, nós suplicamos a Tua bênção, ó Deus, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que tem ouvido esses vídeos, assistido esses vídeos. Nós clamamos, ó Deus, a Tua bênção sobre a nossa nação e pelos países que têm sido assolados nesse momento pelo Covid-19. Nós clamamos, ó Deus, a Tua bênção pelos profissionais de saúde e de segurança, aqueles, ó Deus, que ainda têm corrido riscos e expostos à própria vida para que outras pessoas possam ser ajudadas. Ó Deus, dá-nos confiança no Senhor. Dá-nos, ó Deus, o entender que o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandonou. Dá-nos, ó Deus, o descansar na Tua presença, no Teu poder. Dá-nos, ó Deus, mais fé. Abençoa, ó Deus, cada amigo ouvinte. Abençoa o nosso país. No nome de Cristo oramos. Amém.